Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós estamos, nesse momento, estudando o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da chamada série André Luiz. Mas, como todos sabem, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós sempre iniciamos os nossos programas com uma prece. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, fazerem esta pequenina prece. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz. Muito bem, nós estamos ainda num enorme capítulo, né? Chamado Preparação de Experiências, que é o capítulo 12. Esse capítulo é bem extenso, né? E nós hoje já vamos para o quinto programa, né? Em que nós estamos estudando esse capítulo intitulado Preparação de Experiências. Nós vamos iniciar a partir do ponto que diz assim, a minha edição, vocês já viram essa antiguinha aqui, né? E, na minha edição, é na página 170. No final, mais ou menos, da página 170, né, que nós vamos recomeçar. Mas eu irei voltar um pouquinho, né, à página anterior, para, como eu sempre falo, nós pegarmos o fio da meada, né? Então, vamos lá. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal,
perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em lições de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas, em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração, redarguei, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, com fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continua em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas. E procurei modificar a orientação da palestra, né? Então, nós estamos vendo aqui que André, né, juntamente lá com Manassés, está aprendendo o significado da palavra completista, né? E como nós vimos aqui, é aquele espírito que utilizou muito bem, que aproveitou todas as oportunidades de crescimento e evolução quando estava na matéria, né? E aí são muito raros os espíritos completistas, e o Manassés diz que ele há anos vem tentando se preparar para ser um completista, né? E aí o André percebeu realmente que ele tinha né? O Manassés, assim como o André, tinham lembranças um pouco infelizes, né, do que haviam feito na vida anterior, e aí o André resolveu mudar o rumo da conversa. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim. Naturalmente, continuei curioso, terá escolhido um organismo irrepreensível,
Meu novo companheiro, olha que interessante, né? O André vem e pergunta se o Manassés conhece algum espírito completista que, como Manassés explicou, pôde escolher qual corpo, né, que vai utilizar quando retornar numa outra encarnação. E aí o André pergunta, né, você sabe de alguém? Aí ele diz que sim. Aí o André vai e fala que a pessoa, né, naturalmente, ela terá escolhido, né, um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Olha só, nenhum dos espíritos completistas que o Manassés conhece e que já retornaram numa nova encarnação escolheram corpos absolutamente perfeitos. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupantes com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir. Mas pediram medidas em caráter provisório. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim, procedem, porquanto vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Olha o que ele está colocando aqui, né? Olha, vamos repetir, né? O tipo de forma física, o tipo de corpo físico que esses espíritos completistas e que desejam retornar à Terra para continuarem com as suas missões, né, com os seus trabalhos de melhoria e depuramento espiritual, solicitam. Então, ele diz aqui, dos que ele conhece, né, nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupantes com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, ou seja, solicitaram corpos sadios, mas nenhuma coisa assim excepcional que fizesse as pessoas ficarem atraídas por uma aparência muito especial, né? Vamos cumprimentar a nossa Zanise. Oi, Zanise, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Então, olha que interessante, né? Eles pediram, né, esse corpo sadio, resistente, tudo bem, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária
incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam, né? Os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Então, você imagina, né? A pessoa renasce com uma aparência bastante bonita e tudo mais, além do risco, né, de desvirtuar-se do seu caminho, né, da tarefa maior, e acabar enveredando, né, pela apreciação exagerada do corpo bonito, do rosto bem formado, aquelas coisas todas. Sem contar que ele fala aqui, né, que a pessoa, de repente, iria suscitar em outras pessoas, né, vibrações destruidoras de inveja, despeito, antipatia gratuita e tudo mais. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou após longa pausa. As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, normalmente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possa distrair do caminho de realização da vontade divina. Olha que coisa fantástica, exatamente aquilo que nós comentamos, né? Os espíritos amadurecidos, sobretudo aqueles que atingiram a situação de completistas, eles abandonam toda experiência que os possa distrair, né, do caminho de realização. Exatamente, né? Vamos dizer que se fosse, né, o espírito que reencarnasse com a missão de repente, criar um lar para crianças, órfãos e coisas assim, mas que fosse uma mulher belíssima, né? Belíssima, que chamasse atenção e tudo mais. Ela ia acabar sendo, né, distraída, perdendo o foco do seu trabalho, porque seria extremamente assediada, de repente, né, por fotógrafos, por isso, por aquilo, por pessoas que queriam levá-la para o mundo da moda, das artes, ou o que fosse. Nem imagino eu que seria assim. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Olha que coisa interessante, né? Como a espiritualidade prepara minuciosamente a nossa reencarnação, né? O André aqui está visitando, né, esse centro onde são preparados os futuros corpos, né, que irão revestir os nossos espíritos numa próxima experiência. E aí ele está vivendo, né, órgãos, tecidos, membros, todos eles sendo minuciosamente preparados, né, desenhados para serem, digamos assim, de molde, né, para o próximo corpo. Como sabe, observou Manassés, cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral,
no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Né? Olha, e é muito interessante, né, como as pessoas, né, como nós, né, de uma certa forma, não temos essa noção, né? Não temos a noção da grandiosidade do preparo de uma encarnação. Né? O quanto a espiritualidade trabalha, pesquisa, vê o nosso passado, né? Vê o que nós fizemos, as experiências vividas e o que nós precisamos efetivamente para termos uma reencarnação de sucesso. Né? Ou seja, temos todo um planejamento que já é feito de acordo com as nossas necessidades, mas tudo é minuciosamente preparado, o corpo, né? Naturalmente, o local onde nós vamos nascer, as condições sociais, né? Culturais e tudo mais, tudo é muito organizadinho de acordo com a nossa necessidade. Né? E as pessoas acham que estão aqui por acaso, né? As pessoas acham que estão aqui, né, simplesmente para viver a vida, quando não é. O objetivo da existência é muito mais profundo do que a maioria das pessoas pensa. Né? E a doutrina espírita justamente nos esclarece tudo isso. Né? Nós não estamos aqui de brincadeira, né? Não estamos aqui de passagem, estamos aqui todos para trabalhar ativamente na nossa melhoria íntima, né? Com certeza. Né? E ele diz, como sabe, observou Manassés, cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer, exatamente o que eu estou colocando, né? Como era complexa a oportunidade de renascer. E pensar que muitos irmãos nossos, né, ainda muito perdidos, não valorizam, né? Não valorizam essa oportunidade bendita e a desperdício, né? Quando não as jogam fora. Como era complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Né? Sempre pensando, né, na complexidade do renascimento, no trabalho imenso dos amigos espirituais. E aí o Manassés, observando, né, o jeito dele, falou: você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente: não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. Ou seja, eles estavam ali fazendo projetos, né? Projetando como deveriam ser determinados corpos em que alguns espíritos iriam, né? Iriam viver, né? Iriam habitar. Então, ele diz, né, que estamos aqui, não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos a permanecer na cruz. Exatamente, né?
nós somos espíritos imortais que estamos habitando este corpo, né? Então, esse corpo é a moradia do nosso espírito e é a mais importante de todas, né? Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava como templo do Senhor, ou seja, o nosso corpo é um templo, né? Templo do Senhor, é como Jesus chamava o nosso corpo, né? E não devemos conspurcar este templo. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Então, chegou um outro espírito, né? Uma senhora, né? De aparência bastante assim, respeitável e tudo mais, e chamada Anacleta, cumprimentou Manassés e foi apresentada ao André. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Olha isso, gente. Aquela irmã Anacleta iria voltar a reencarnar, né? Voltará à esfera do globo, né? Voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Ou seja, esse espírito, já num certo patamar evolutivo, iria reencarnar, acredito eu, para receber, talvez, como filhos, né? Vejamos mais adiante, 4 espíritos que há mais de 40 anos estão se debatendo nas zonas abismais, né? Ou seja, naquelas regiões de maior dor do plano espiritual inferior. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Olha o que ela está dizendo aqui. As mães que não cumpriram, que não completaram a obra de amor que o pai lhes confiou junto dos filhos, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos ou feitos de forma incompleta, né? E aí ela diz que é esse o caso dela. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Ou seja, ela, né, talvez tenha sido mãe desses espíritos numa outra existência e talvez não tenha cuidado muito, né, da orientação deles, alguma coisa assim. Então, esses espíritos, por isso, estão se debatendo, né, no plano espiritual inferior, e ela agora, por não ter lhes dado, talvez, a orientação correta quando encarnados, agora vai voltar, né, para recebê-los imperfeitos, como estão, cheios de problemas, como deverão ser, né, e assim, de uma certa forma, corrigir
do que ela não fez quando da outra encarnação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. O André falando com ela, né? E lembrou da mãe dele, né? Da mãe dele que também estava num patamar evolutivo maior, mais elevado, mas que também ia voltar para receber 3 espíritos que também estavam em zona de sofrimento. Né? No caso, o marido dela e 2 mulheres que haviam sido, né, haviam tido relações extraconjugais com o marido dela. Né? Então, ele ia receber novamente o marido como marido, né? E as 2 mulheres seriam filhas deles. Né? Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair. Emocionada, talvez, com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra, gentilmente, e dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Ou seja, ela, de repente, ela não quer falar, né? Pelo que o André entendeu aqui, ela não queria falar sobre a razão, né, dela agora retornar nessa situação. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Ou seja, ela já havia recebido, né? Ela já havia recebido os projetos. Ela menciona que os projetos referentes aos filhos dela ela já havia recebido, e também a planta referente ao corpo físico que ela teria nessa outra encarnação. Ele pergunta se ela está satisfeita, ela diz que está muito satisfeita, e ela diz que a justiça divina, né, era cheia de misericórdia e que ela era ainda uma grande devedora. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta, ela não falou nada, mas o Manassés vai falar para o André, né? Vejamos. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. Ele diz que, por imprevidência dela, em outra vida, 4 filhos que Deus confiou a ela caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e, apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. O que nos parece aqui é que ela era mãe amorosa, só que não educou os filhos. Né? Talvez tenha feito muitas vontades e criado filhos cheios de vontade, né? E sem nenhuma disciplina. Então, ele diz:
O marido, né, caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, né? Viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrasada, ou seja, excesso de meiguice assim, sem razão de ser, né? E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. Ou seja, ela não conseguiu educar bem, educar para a vida dos seus filhos. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigiu os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o tempo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Ou seja, os 4 filhos dela, 3 rapazes e uma moça, né, com todos esses mimos, né, com todas essas vontades satisfeitas, foram criados dentro de muitos desregramentos, sem limites, sem limites. E aí, de repente, com dinheiro, né, porque o pai tinha uma certa condição e tudo mais, eles 4 caíram em grandes desregramentos, de repente, vivendo de uma maneira completamente desregrada na sociedade da época, né? E aí, isso fez com que, naturalmente, farras, né, excesso de bebida, talvez drogas, uma coisa ou outra, foi minando a saúde deles. E eles acabaram retornando ao plano espiritual antes da época, né, muito jovens ainda. E ele diz, né, que muito cedo perderam o templo do corpo e entraram em regiões baixas em tristes condições, né? Anacleto, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para corrigir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos, que deverão segui-la nas provas purificadoras da cruz. Ou seja, ela reconheceu que errou, né, como mãe, como orientadora daqueles espíritos, né, e foi, de uma certa forma, a causadora da sua queda moral. E quando chegou no plano espiritual, né, que ela reconheceu isso, ela desejou voltar para corrigir os erros da sua própria encarnação e também auxiliar, né, os filhos também, para que eles tivessem uma encarnação mais proveitosa, né, para que dessa vez eles soubessem realmente valorizar a vida e o que é realmente importante quando nós estamos encarnados. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Isso é uma pergunta interessante, né, do André. Ela desencarnou, né? Não sei quanto tempo, o André está perguntando, quanto tempo que ela levou até ela conseguir isso, ou seja, reencarnar e ainda receber aqueles 4 espíritos outra vez como filhos, né, para orientá-los. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Indaguei impressionado. Mais de 30. Imagine os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ou seja, ela vai ter 4 filhos, né? 2 vão retornar como paralíticos, né? Um deles como débil mental, e ela vai ter para ajudá-la, porque ela vai ficar viva cedo, ou seja, vai ficar viva cedo para cuidar dos 4 filhos, né? Ela vai ter para ajudá-la apenas a filha, que também tem problemas, né? Também portadora de prementes necessidades de retificação.
E a dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Foi interessante, eu achava que eram 4 filhos, né? Ah, sim. Deixe-me ver aqui. Ele fala aqui, imagine que voltará à esfera do globo, né? Ele havia dito isso, e falando dela, né, da Anacleta. Imagine, contando com ela, imagine que voltará à esfera do globo em breves dias em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. São 4. Então, ele aqui só falou de 3, né, me parece, porque ele diz que ela terá a experiência, a não ser que um dos filhos não tenha problema, né? Ele está dizendo aqui, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. E a dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-me ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Ou seja, ela pediu, né, uma outra pessoa apareceu junto ao Manassés e pediu que ele intercedesse para corrigir alguma coisa no plano reencarnatório dela, né? E abrindo o pequeno mapa, se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher. Acentuou. Veja bem, o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Então, ela abre um mapa mostrando o desenho do futuro corpo dela, fala que os amigos, né, os projetistas, desenham com todo carinho o seu sistema endócrino, né, das suas glândulas e tudo mais, mas que ela gostaria de algumas modificações. Em que sentido? Indagou, interpelado de surpresa. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou. Fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor na tarefa que me propõe desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Exatamente aquilo que nós comentamos um pouco antes, né? Algumas vezes, o corpo perfeito pode desviar o espírito das suas tarefas. E ela está justamente preocupada com isso, né? Ela diz que os orientadores espirituais falaram para ela que ter um corpo físico assim bem delineado, perfeito, seria um problema para que ela conseguisse realizar as suas tarefas. E ela diz, né, que ela tem um patrimônio, né, precisa reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse, tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Exatamente. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes,
a pessoa vem, né, com um corpo físico que não lhe possibilite, de repente, ser muito apreciado pela maioria das pessoas, para que ela não tenha facilidade de cair em erro novamente, né? Então, ele fala aqui, né? A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem, né? Prefiro a fealdade, ela pediu, né? Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada no corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Exatamente, né? Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano, né? Então, quando ela falou da tireoide, que nós sabemos que quando às vezes a gente tem problema na tireoide, a gente ou apresenta um corpo extremamente magro ou gordo, né? Porque nenhum dos dois se enquadra, né, dentro de padrões de beleza, né? Dentro de padrões de beleza da maioria das pessoas, né? Então, ela ser magra, como um graveto, né? Ou mais gordinha, né? De repente, não iria prejudicar a que ela se dedicasse efetivamente à sua melhoria íntima, porque não sofreria aqueles assédios, né, da sedução carnal que um corpo de Vênus, como ela mesma fala, poderia ocasionar. E ela disse, prefiro ser feia, né? Prefiro ser feia. E aí ele vai, né? Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios, então logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando um cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou. Ou seja, o André está observando todos aqueles mapas, aquelas coisas todas, e aí, de repente, né, o Manassés falou, a medicina humana será muito diferente no futuro. Quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo, né? Ou seja, os problemas do corpo, de uma certa forma, né, eles têm origem, né? Na verdade, tem origem no nosso espírito, no nosso psiquismo, né? É o que ele fala, né? A medicina humana será muito diferente no futuro quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. É aquilo que normalmente eu costumo falar, né? Que as doenças não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera da atividade, de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme, né, de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Nós sabemos que determinadas preocupações, determinadas coisas acabam afetando o nosso corpo físico, né? Nós sabemos isso. Imagina a parte espiritual. Quando a gente retorna ao plano espiritual, tem noção de todas as coisas erradas que fizemos, né? De repente, do mau uso da palavra,
do mau uso da forma física, né? E aí, consciente dos erros que cometemos em virtude disso, a gente pede justamente para que essas partes do nosso corpo não sejam tão privilegiadas, né? Para que a gente tenha menos chances de cair em erro novamente, né? É o que ele está dizendo aqui. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel, né? Não será apenas a questão de você tomar remédio, mas a sua mudança, a sua reforma íntima, que terá um peso muito grande, né, na cura do seu corpo físico. Porque nós precisamos primeiro curar o nosso espírito, para a partir da cura do espírito, curar o corpo, né? Desejando, porém, prosseguir os esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou um pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. A pessoa já vai com essa predisposição para ter úlcera. Quando chegar na idade adulta, né, vai começar a se manifestar. Trata-se, porém, de escolha dele. E por que extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés explicou: esse amigo faz mais de 100 anos cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele. E da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Ou seja, há mais de 100 anos, esse amigo dele havia cometido um assassinato, matado uma pessoa com facada. E aí a pessoa desencarnou, mas ele continua ali. A pessoa desencarnou com muito ódio e, do plano espiritual, ficou perseguindo, né? E ele diz aqui, matava ele diariamente, devagarinho, né? Com emanações negativas, né? Ele diz aqui, matando devagarinho através, né? Através de ataques sistemáticos pelo pensamento, né? Ou seja, o pensamento é força, né? Então, você envia um pensamento negativo para alguém, dependendo da situação, né? Pode causar muito mal, né? Da mesma forma como a gente envia emanações positivas, né? Boas vibrações e tudo mais. Sobretudo se houver, né? Aí um componente de culpa, né? De remorso e tudo mais. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. Ou seja, ele, há mais de 100 anos, cometeu um crime, né? Sofreu por isso, porque foi perseguido, né? Pela sua vítima, ficou obsidiando, tudo mais, ele desencarnou, o plano espiritual
sofreu lá nas zonas purgatoriais, e depois se arrependeu e tudo mais, procurou a sua vítima, pediu perdão e tudo mais. Foi melhorando, são passados 100 anos, e hoje é um espírito bem mais evoluído, né? Só que a dívida permanece, né? A dívida permanece. E aí o que acontece? O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento, né? O amor cobra a multidão de pecados e ele vai ter oportunidade de resgatar, né, o seu crime de uma outra forma. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Ele não vai morrer esfaqueado, mas vai ter essa úlcera, né? A úlcera é uma ferida no estômago que causa muita dor e sofrimento, né? Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz, lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Ou seja, não precisará sofrer, né, da mesma forma, né? Não precisará ser assassinado, atacado, como ele assassinou, literalmente, né? Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito, a precisa transformação no Senhor. Atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Exatamente, né? Não necessariamente precisamos passar pela mesma dor que infligimos ao nosso irmão, né? Porque nós podemos corrigir o nosso erro, né, de outra forma, fazendo o bem, né? E aí ele recorda o que falou Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprios. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos, né? Isso aqui é muito importante, né? Muito importante. É a questão daqueles espíritos que tentam fugir à reparação, né? A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada, né? Tudo é perfeito, tudo está certo, né? Nós não podemos, não temos como tentar burlar a lei divina, né? Tudo precisa acontecer conforme as nossas necessidades, o nosso merecimento, né? E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental, e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Exatamente, né? Nada está errado, nada está errado, né? Tudo que acontece tem a sua razão de ser, e cada um recebe, né, segundo as suas obras. Né? Cada um recebe segundo as suas obras, cada um simplesmente colhe aquilo
que plantou, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Esse capítulo, sobretudo essa parte, né, que nós lemos aqui, é muito esclarecedora, né? É muito esclarecedora. E nos mostra tudo, né? Mostra tudo. Como eu sempre falo, ninguém é inocente, a dor não erra de endereço, né? E nós precisamos efetivamente compreender, né? Compreender que Deus só quer o nosso bem, que tudo que Deus faz é para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, tenhamos paciência, resignação e saibamos que Deus nos ama muito, que jamais faria alguma coisa que não fosse para o nosso bem. Ok? Um grande beijo para todos e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.